Ok, vamos mergulhar nisso. Bem-vindos a esta análise profunda das ideias complexas desse material. A ideia aqui é estruturar tudo isso visualmente, para que a compreensão fique super direta e fascinante. A nossa jornada de hoje começa lá no fundo, nos cantos mais íntimos da psique de um indivíduo, e depois se expande para fora, sabe? Até chegar nas grandes mudanças da nossa sociedade. É uma transição literal do nível micro por nível macro. Então, para começar, vamos imaginar uma cena. Alguém sentado na beirada da cama, sozinho, no silêncio da noite, sentindo aquele peso de uma vida que simplesmente não está indo na direção certa. Existe aí um desespero genuíno para confrontar de forma honesta as próprias falhas. E no meio desse silêncio todo, surge uma pergunta que é fundamental. Qual é a única coisa que eu estou fazendo de errado e que eu poderia consertar? A fonte original nos diz que, se a gente fizer uma meditação realmente honesta sobre essa pergunta, uma resposta fatalmente vai surgir. Mas tem um detalhe aí que é absolutamente crucial. A resposta que a gente recebe nunca é aquela que a gente quer ouvir. Ela dói. Muitas vezes ela aponta para algo pequeno, até humilhante. Mas olha, é exatamente essa a resposta necessária para acender a faísca do desenvolvimento pessoal e tirar a gente daquela armadilha da estagnação. Isso nos dá o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por 5 etapas. Primeiro, encarando o eu autêntico. Segundo, crescimento e luta na carreira. Terceiro, o preço do privilégio. Quarto, sociedade, tecnologia e crise. E por fim, o número 5, o significado acima da felicidade. Certo? Número 1. Encarando o eu autêntico, indo além da persona. Agora, o que é muito interessante nessa parte é como a gente lida com a nossa própria identidade e com aquelas máscaras defensivas que todo mundo costuma usar. O cerne da questão aqui é o conceito junguiano da persona. Na essência, as pessoas frequentemente se sentem cheias de incertezas, de fragilidades, quase como crianças. E em vez de deixar que os outros vejam essa inadequação subjacente, o que a gente faz? A gente cria uma concha funcional, um verdadeiro avatar de proteção para mediar as nossas interações com o mundo social. Mas o grande problema surge quando essa concha funcional se torna a única coisa que existe na vida de alguém. Tentar atuar num papel roteirizado só para agradar expectativas externas até traz uma certa previsibilidade, é verdade. Mas no fim das contas leva a uma miséria solitária, sem nenhuma conexão real. Em contrapartida, o eu autêntico exige que a gente abrace a incerteza de peito aberto. É incrivelmente doloroso no começo, mas é o único caminho que oferece uma conexão verdadeira e aquela aventura real da vida. E como é que a gente constrói essa autoconsciência? A resposta prática que o material traz é chocante. A gente precisa olhar para baixo, mas muito para baixo. Existe um orgulho meio arrogante na ideia de querer consertar a geopolítica global, enquanto a pessoa se sente superior demais para organizar o próprio quarto ou, vamos ser muito sinceros, para esfregar o próprio banheiro. A verdadeira humildade se constrói assim, fazendo essas micromelhorias na base, na nossa realidade concreta do dia a dia. Isso nos leva à parte 2, crescimento e luta na carreira, navegando pela estagnação profissional. Então, o que acontece quando esse indivíduo, agora um pouco mais autêntico, entra no ambiente de trabalho e se sente completamente preso ou desvalorizado? O material nos dá um procedimento tático bem direto para escapar dessa desmoralização. Vamos lá! Primeiro, o problema não pode ser só um sentimento vago, ele precisa ser diferenciado e analisado. Segundo, é hora de atualizar o currículo e encarar de frente com muito realismo as próprias falhas e lacunas. Terceiro, ir para o mercado, se candidatar a vagas alternativas para criar opções e ganhar alavancagem. E só então, no quarto passo, com as costas protegidas, negociar o próprio valor com a chefia atual. A grande sacada aqui é agir com estratégia, organizando meticulosamente os detalhes. É como o material enfatiza. Coloque-se na posição de negociação mais virtuosa e poderosa possível. Ninguém de fato está imune a um ambiente de trabalho ruim, mas a responsabilidade primária é colocar a própria vida em ordem absoluta, abordando as próprias inadequações, antes de exigir mais valor do mercado. Parte 3. O preço do privilégio. Confrontando a culpa existencial. E o ponto crucial é que, deixando um pouco de lado os passos pragmáticos da carreira, a gente entra numa reflexão muito mais filosófica. A gente inevitavelmente esbarra no conceito existencialista clássico do lançamento, ou thrownness, a experiência universal de ser literalmente jogado arbitrariamente na vida com uma série de talentos, gênero, inteligência ou base financeira. Muitas dessas cartas são vantagens não merecidas, limitações que não escolhemos. E, naturalmente, isso cria uma dose muito pesada de culpa existencial no indivíduo. E o material ilustra isso com uma metáfora muito forte.
Pensemos no conto do rei Arthur, que hesita em pegar a espada porque tem visões das atrocidades que o tio assassino dele cometeu com ela. A verdade é que o chão em que pisamos hoje está encharcado com sangue de atrocidades históricas. A grande questão é, como a gente impunha essa espada do privilégio sem repetir os erros? A resposta apresentada é que a única forma de expiar essa culpa e pagar por esse privilégio não merecido é através da virtude, vivendo a melhor vida moral possível. Chegamos à parte 4. Sociedade, tecnologia e crise. Os macrosistemas em jogo. Isso nos leva a uma ponte bem interessante. Com a mente ancorada nessa virtude pessoal, como a gente navega por forças gigantescas de nível macro? E isso ilustra brilhantemente a abordagem da fonte sobre as inclinações políticas. Sem tomar nenhum partido, o material mapeia que a mente conservadora frequentemente opera através da conscienciosidade e do foco na ordem, em contraste, a mente liberal opera frequentemente através da abertura à experiência e da criatividade constante. Para uma sociedade navegar num futuro que está sempre mudando, as restrições administrativas de um lado e a criatividade empreendedora do outro precisam dialogar incessantemente. É por isso que a liberdade de expressão entre esses diferentes temperamentos não é só legal, é vital para a sobrevivência. Só que esse diálogo tem enfrentado um desafio colossal por causa da introdução massiva da tecnologia e do trabalho remoto. A fonte traz um alerta baseado naquele princípio filosófico conservador de ter muita cautela com consequências imprevistas. Olha só, os ambientes presenciais ensinam através de uma imersão cultural espontânea, daquela convivência diária. Já a extrema virtualização de tudo, apesar de entregar uma eficiência mecanicista impressionante, carrega o perigo real de uma artificialidade alienante. É um terreno desconhecido e a gente ainda não sabe se a psique humana está verdadeiramente adaptada a ele. Aplicando essa mesma lente sociológica de cautela a crises recentes, a fonte faz uma análise profunda sobre a forma como os sistemas estruturaram a resposta à pandemia global. Apresentando esses pontos de forma estritamente analítica, a argumentação levantada é que muitas políticas governamentais foram motivadas muito mais por pesquisas de opinião e num foco de curtíssimo prazo no controle do medo do que propriamente no rigor científico puro. O material argumenta que houve uma imitação precipitada de sociedades autoritárias, o que, consequentemente, carrega um risco enorme de gerar profundas consequências econômicas e sociais imprevistas no longo prazo. E, finalmente, a parte 5, o significado acima da felicidade, a busca pelo transcendente. Vamos avançar agora e ver como isso constrói o nosso grande clímax psicológico. A ideia rasa de que o objetivo da vida é, sei lá, comprar um carro esportivo e ficar bebendo na praia para sempre é vazia. O ser humano precisa de algo muito mais denso. Do ponto de vista psicológico, o nosso entusiasmo e as emoções positivas vêm quase na totalidade de estarmos nos movendo em direção a um objetivo valioso, a um horizonte sublime que se expande. Como diz o ditado, fomos construídos para caminhar ladeiras acima e buscar montanhas cada vez maiores. E esse objetivo que a gente busca, no topo da montanha, não deveria ser apenas a felicidade. Essa ideia de felicidade pura, livre de qualquer obstáculo, é comparada no material a uma música de elevador, dócil, mas que carece de qualquer profundidade real. A busca por um significado virtuoso é totalmente diferente, é quase insuportável de tão intensa. É muito mais parecida com a transcendência agonizante, porém belíssima, da música blues, do Hank Williams. É abraçar a dor, as tragédias da condição humana, para encontrar a união da escuridão do mundo com a luz da transcendência moral. Pode ser uma jornada dolorosa de presenciar, mas é indiscutivelmente mais valiosa do que apenas querer uma vida fácil. O que nos deixa com uma provocação final. A verdade, a beleza e o amor salvarão o mundo? A única forma de descobrir a resposta para isso é organizando a própria bagunça primeiro, agindo com coragem, dizendo a verdade em cada nível das nossas vidas e prestando atenção no que acontece depois. A garantia de sucesso não existe, mas será que é essa busca verdadeira que transforma a nossa realidade? Fica aí a reflexão.